Vivemos em uma era que se orgulha da transparência. Redes sociais, declarações públicas, câmeras por todos os lados. Os líderes se mostram humanos, os governos dizem que prestam contas, e as empresas juram que são éticas, sustentáveis, conscientes. Mas por trás dessa vitrine de virtudes há algo que quase nunca se revela: o funcionamento real do poder. Porque o verdadeiro poder não aparece. Ele se esconde. Ele opera nas entrelinhas, nos bastidores, nas conversas que nunca foram gravadas e, sobretudo, nas decisões que não são explicadas, apenas impostas. É curioso. Quanto mais se fala em transparência, mais sofisticadas se tornam as formas de manipulação. Maquiavel, lá no século XVI, já havia entendido isso. Antes mesmo de existir mídia de massa, algoritmos ou marketing político. Ele percebeu que a natureza do poder não está em convencer a todos com belas palavras, mas em construir uma base sólida de controle, mesmo que seja invisível. Veja, você já percebeu como quase nunca sabemos exatamente quem está por trás de certas decisões? Um novo imposto surge do nada. Uma guerra começa por um motivo secreto. Empresas quebram por dentro enquanto mostram lucro por fora. O que parece caos, muitas vezes, é jogo de estratégia. E o que parece justiça pode ser só aparência. Em outras palavras, o discurso é público, mas o interesse é privado. É aqui que o pensamento maquiavélico entra com força. Ele desmascara a ilusão romântica de que os poderosos são movidos por valores elevados. Maquiavel parte do princípio de que os homens, sim, todos nós, são guiados por ambição, medo, desejo de controle, e que os líderes, para se manterem no topo, precisam usar essa natureza humana a seu favor. Por isso, quando alguém fala de bondade, generosidade ou justiça como estratégias de governo, o pensador florentino levanta a sobrancelha. Ele não nega esses valores, mas pergunta: o que essa pessoa está ganhando com isso? Porque no jogo do poder, até o altruísmo pode ser uma ferramenta. Agora pare um segundo e pense no mundo de hoje. Quantas vezes você viu políticos doarem salários, CEOs falarem de empatia, marcas pedirem desculpas públicas por erros passados, mas ao mesmo tempo seguem acumulando influência, blindando decisões e desviando a atenção com discursos cuidadosamente polidos. Tudo é parte da engrenagem. O erro não está no gesto em si, mas na ilusão de que ele é puro. Maquiavel, se estivesse vivo hoje, não seria o vilão. Seria o observador mais lúcido do nosso tempo. Ele não aplaudiria os poderosos, mas também não cairia na armadilha da ingenuidade. Ele perguntaria: quem realmente está ganhando com isso? É por isso que o pensamento maquiavélico incomoda tanto, porque ele obriga a olhar além do discurso, a enxergar as engrenagens do poder nu, sem maquiagem. Um poder que se adapta, que muda de forma, que aprende a parecer ético para continuar sendo eficiente. Um poder que, como diria o próprio Maquiavel, deve ser julgado pelos resultados e não pelas intenções. E o mais perturbador é que quanto mais invisível for esse poder, mais eficiente ele será. Porque o verdadeiro controle não se impõe pela força o tempo todo. Ele se infiltra, ele molda percepções, ele faz você desejar o que ele deseja, pensar o que ele quer que você pense. E, acima de tudo, acreditar que está tudo sob controle, quando na verdade você está sendo conduzido. E isso vale não apenas para governos. Serve para empresas, líderes religiosos, influenciadores, chefes de família. O maquiavelismo não é exclusivo dos tronos ou palácios. Ele está no ambiente corporativo, nas redes sociais, nas famílias, nas amizades. Quem entende isso, vê o jogo. Quem não entende, joga, sem saber que está jogando. Mas há um paradoxo interessante aqui. Maquiavel nunca foi contra a moral. Ele só dizia que ela não pode ser a única bússola em tempos de guerra, crise ou disputa real por poder. E o que são os nossos tempos, senão uma sucessão de crises disfarçadas de estabilidade?
Guerras silenciosas pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua lealdade. Batalhas por influência, por narrativa, por reputação. Tudo isso operando sob a superfície, enquanto a fachada permanece impecável. A cortina da transparência cobre um teatro de sombras, e é por isso que entender Maquiavel não é aprender a manipular, é aprender a resistir à manipulação. É adquirir o olhar que percebe quando um gesto não é tão puro, quando uma frase foi calculada, quando uma atitude pública serve a um interesse privado. Ele dizia: a aparência de virtude é mais útil do que a virtude em si. Uma frase dura, mas pense bem. Quantos líderes chegaram ao topo sendo realmente virtuosos, sem nunca negociar princípios, sem nunca ceder ao pragmatismo? E quantos mantiveram o poder apenas porque souberam parecer virtuosos, mesmo quando não eram? Essa é a arte do poder no mundo moderno. A camuflagem estratégica. A habilidade de jogar nas sombras com aparência de luz. O jogo que se vence, não por ser o mais justo, mas por ser o mais consciente da natureza humana. E é justamente por isso que o próximo passo desse raciocínio precisa ser dado. Porque se o poder se esconde, se disfarça e se adapta, entender. Maquiavel exige mais do que julgar suas frases fora de contexto, exige mergulhar em sua obra, comparar suas ideias, entender o que ele realmente escreveu e por que ele foi tão mal compreendido. No próximo tópico, vamos abrir esse livro, literalmente, e descobrir por que o príncipe escandalizou o mundo, enquanto discursos sobre a primeira década de Montesquieu, Tito Livio, foi praticamente ignorado. Maquiavel tinha duas faces, e só entendendo ambas é que conseguimos enxergar o todo. Se você conhece o nome de Maquiavel, é quase certo que já ouviu ele associado à frieza, à traição, ao cinismo. Maquiavélico virou sinônimo de manipulação sem escrúpulos. Mas essa imagem é, na melhor das hipóteses, uma meia-verdade. E na pior, uma injustiça histórica. O que pouca gente sabe é que o homem que escreveu O Príncipe também escreveu outra obra monumental, Discursos sobre a primeira década de Tito Livio. E esse segundo livro não é sobre reis cruéis ou conquista violenta. É sobre repúblicas, liberdade e virtude cívica. Ou seja, o mesmo autor que nos deu frases duras como "os fins justificam os meios", também escreveu páginas inteiras, exaltando a importância da participação popular e da construção coletiva do poder. Como pode? Essa é a complexidade de Maquiavel. Ele não era um doutrinador do mal, era um analista do real. Seu compromisso não era com a moral religiosa da época, mas com a verdade política. E a verdade, como ele bem sabia, nem sempre é bonita. Maquiavel viveu em um tempo caótico. Florença, sua cidade natal, era um tabuleiro de intrigas. As famílias ricas se alternavam no poder. O papado era mais político do que espiritual. E as alianças entre estados italianos se desmanchavam com a mesma rapidez com que eram feitas. A Itália não era um país unificado, mas um mosaico de cidades-estado em guerra constante. Nesse cenário, esperar que a política fosse regida por princípios cristãos era como jogar xadrez com regras de futebol. Não funcionava. E foi isso que Maquiavel entendeu, que a política tem regras próprias, diferentes da moral pessoal, diferentes da religião, diferentes do idealismo filosófico. Mas isso não significa que ele aprovasse a crueldade. Significa que ele reconhecia sua existência. E mais do que isso, sua eficácia em certos contextos. O Príncipe é, acima de tudo, um manual de sobrevivência para quem está no topo ou deseja chegar lá. Ele mostra o que precisa ser feito quando a estabilidade de um Estado está em jogo, não o que seria bonito fazer se o mundo fosse justo. Agora, o contraste com os discursos é fundamental, porque ali Maquiavel mostra outro lado, o de alguém que admira profundamente a República Romana, com seus senadores, seu povo ativo, sua alternância de poder. Ele defende a ideia de que o conflito entre os ricos e os pobres
Longe de destruir uma república, a fortalece, desde que seja institucionalizado ou, seja, em O Príncipe, ele ensina como manter o poder num estado instável, muitas vezes tirânico. Nos discursos, ele mostra como construir e manter uma república sólida, onde o poder seja distribuído. A chave para entender essa aparente contradição é simples: contexto. Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, ele estava fora do poder, recém-torturado e exilado, tentando se reconectar com os Médici, que haviam retomado o controle de Florença. Era uma obra direcionada a quem governava. Uma espécie de dossiê estratégico, quase um pedido de reintegração. Frio, sim. Calculista, também. Mas coerente com o cenário. Já os discursos são a visão de longo prazo. São o que ele realmente acreditava que poderia funcionar em uma sociedade estável. Não por idealismo, mas porque ele via a república como um sistema mais resistente às corrupções do poder absoluto. Portanto, separar essas duas obras é um erro. Elas não se opõem, se completam. Juntas, mostram que Maquiavel não era imoral, mas amoral. Ele não prescrevia o bem ou o mal. Ele descrevia o que funciona. E mais importante ainda, em que circunstância. E é justamente isso que o torna tão atual. Vivemos hoje em uma época em que se exige pureza moral dos líderes, mas ao mesmo tempo se tolera estratégias manipulativas nos bastidores. Celebramos a transparência, mas o que mais cresce são as narrativas cuidadosamente construídas. Exigimos que os governantes sejam éticos, mas cobramos deles resultados em tempos impossíveis. E quando eles não entregam, viramos as costas. Maquiavel entenderia esse paradoxo perfeitamente. Ele veria que o mundo moderno repete, com novos figurinos, os dilemas do Renascimento. O príncipe atual pode ser um presidente, um CEO ou um influenciador digital. Os palácios viraram escritórios de campanha, salas de reunião, estúdios com ring lights. Mas o jogo é o mesmo. Poder é sobre percepção, estratégia, tempo e oportunidade. E é aqui que entra o choque com a moral. Porque quando alguém faz o que é necessário, mas não o que é bonito, é rapidamente julgado. E quando alguém faz o que é bonito, mas ineficaz, é aplaudido, até o sistema entrar em colapso. Maquiavel propunha outra lógica. Julgue pelos resultados, não pelas aparências. Veja se o povo está seguro, se a nação está estável, se o governante consegue manter o Estado unido. Isso é duro, sem dúvida, mas é mais honesto do que fingir que boas intenções salvam reinos. E há uma ironia aqui. Os moralistas que mais condenaram Maquiavel foram, muitas vezes, os mesmos que usaram suas táticas às escondidas. A Igreja, que colocou O Príncipe no índice de livros proibidos por mais de 2 séculos, nunca deixou de fazer alianças políticas, manipular reinos e atuar com pragmatismo brutal. Como disse o historiador Gibbon, a Igreja sempre condenou Maquiavel em público, mas o leu com atenção em privado. E até pensadores iluministas como Rousseau reconheceram que, embora O Príncipe pareça um manual de tirania, sua verdadeira função era abrir os olhos do povo para o funcionamento das engrenagens do poder. Mostrar o monstro, não para adorá-lo, mas para entendê-lo. É por isso que, se quisermos realmente aplicar as lições maquiavélicas no mundo moderno, precisamos abandonar os clichês. Não se trata de virar um manipulador frio, mas de reconhecer que o mundo é imperfeito e que navegar nele exige mais do que boas intenções. Exige visão estratégica, leitura do contexto e coragem para tomar decisões difíceis. E Maquiavel nos mostra isso sem filtros. Ele não nos diz como ser santos, o ser. Ele nos ensina como não ser destruídos em um mundo onde os santos costumam ser as primeiras vítimas. Mas a pergunta que fica é: quem foi o maior mestre de Maquiavel? Porque ninguém o influenciou tanto quanto um homem que viveu na fronteira, entre brutalidade e carisma. Um líder que encarnava na prática tudo o que o príncipe descreveu na teoria.
Seu nome era César Borgia, e é com ele que começamos o próximo mergulho, nas lições práticas que Maquiavel aprendeu diretamente do campo de batalha político. Nenhum pensamento nasce no vácuo, nenhuma filosofia brota do nada. As ideias de Maquiavel não foram criadas em uma torre de marfim, mas forjadas no fogo do colapso, da instabilidade e da brutalidade política de seu tempo. Maquiavel não foi apenas um teórico do poder. Ele foi uma testemunha direta da desordem, da queda de governos e da fragilidade das ilusões. Nicolau Maquiavel nasceu em Florença em 1469. À primeira vista, uma época de esplendor artístico, de mecenas poderosos, de esculturas renascentistas e igrejas que desafiavam o céu. Mas por trás dessa fachada, a Itália era um caldeirão fervente, fragmentada em dezenas de cidades-estado, cada uma com sua própria moeda, exército e ambição. O território era um campo de batalha constante. Veneza, Milão, Nápoles, Roma, Florença, todas em disputa, todas vulneráveis, todas em algum momento traídas. E foi nesse mundo rachado que Maquiavel cresceu. Sua juventude foi marcada pela influência do humanismo renascentista, uma corrente intelectual que resgatava os valores da antiguidade clássica, exaltando a razão, a oratória e a importância do homem como centro da experiência. Ele estudou os romanos, leu Cícero, Tito Livio, Plutarco, mas ao contrário de muitos de seus colegas eruditos, ele não usou esses textos para fantasiar um mundo ideal. Ele os usou para decifrar os ciclos do poder real. O primeiro grande trauma político de sua vida viria com a queda dos Médici, a Brindisi, poderosa família que governava Florença. Em 1494, os Médici foram expulsos e uma breve república foi instaurada. Maquiavel tinha apenas 25 anos quando viu a cidade mergulhar no que parecia, finalmente, ser uma esperança democrática. Ele começou então sua carreira pública, ascendendo rapidamente à posição de secretário da Segunda Chancelaria, um cargo de alta relevância na administração da República Florentina. Mas a esperança, como tantas vezes na história, foi curta. Durante os 14 anos em que ocupou funções políticas, Maquiavel testemunhou alianças se desmancharem da noite para o dia, acordos serem quebrados por interesses súbitos e príncipes cristãos cometerem atrocidades em nome da estabilidade. Ele viajou pela Europa como diplomata, representando Florença em missões delicadas. E foi nesse momento que ele começou a entender algo essencial. A moral pública é uma máscara. A política real é um teatro de sobrevivência. Ele conheceu, de perto, figuras como Luís XII da França, o imperador Maximiliano I, e talvez sua experiência mais formadora, César Borgia, o filho do Papa Alexandre VI, e talvez o personagem mais maquiavélico da história, antes mesmo do termo existir. César Borgia era o que se poderia chamar de um príncipe moderno. Carismático, ambicioso, impiedoso. Ele usava o medo como arma, a lealdade como moeda e a imagem como escudo. Maquiavel o observou de perto e viu nele a aplicação prática de tudo o que mais tarde escreveria em O Príncipe. Mas o mais fascinante é o seguinte: mesmo vendo os excessos de Borgia, Maquiavel não o condena como vilão. Ele o reconhece como eficaz. E para Maquiavel, eficácia era a medida suprema do poder. Essa percepção não veio de livros, mas de fracassos reais. Quando os Médici retornaram ao poder em 1512 com o apoio do Papa, a República foi dissolvida. Maquiavel foi expulso do cargo, acusado de conspiração, torturado e exilado. Sim, torturado. E mesmo após a dor física e a humilhação, ele nunca abandonou sua busca por entender e expor os mecanismos do poder. E foi no exílio que ele escreveu sua obra mais famosa. Imagine a cena. Maquiavel, sem cargo, sem prestígio, vivendo numa casa modesta no campo. De manhã, ajudava nos afazeres. À tarde, caminhava pelas colinas. Mas à noite, se vestia com suas melhores roupas.
literalmente, e ia conversar com os antigos, como ele mesmo escreveu em uma carta. Lia os clássicos, escrevia, refletia, e dali nasceu O Príncipe, um livro que não foi escrito para o povo, foi escrito para os poderosos. Uma tentativa de reconexão com os Médici? Provavelmente. Mas mais do que isso, foi o fruto de uma mente que viu o caos de perto e quis transformar dor em lucidez. O contexto de Maquiavel é tudo. Ele viveu em uma época onde a fé era usada como arma política, onde papas comandavam exércitos, onde a beleza das artes renascentistas contrastava com a brutalidade das alianças políticas. Ele viu que os ideais, quando não acompanhados de estratégia, viravam tragédia. E isso moldou seu pensamento. É por isso que chamá-lo de cínico é simplista. Ele não era alguém que desprezava a virtude. Ele era alguém que reconhecia que, em certos contextos, a virtude sem poder é impotente e que o poder sem estratégia é efêmero. Essa consciência do caos como origem do pensamento maquiavélico nos ajuda a entender por que suas ideias ainda incomodam. Elas não vêm da abstração, mas da observação. Não surgem de fé, mas de fatos. E não se curvam a nenhum sistema que tente impor uma visão idealizada da política. Porque Maquiavel sabia e nos alertava que onde há política, há interesse. Onde há poder, há disputa. E onde há disputa, o caos está sempre à espreita. Mas foi exatamente no meio desse caos que ele encontrou sua clareza. E com essa clareza, ofereceu ao mundo um espelho. Um espelho cruel, sim, mas honesto. No próximo tópico, vamos mergulhar no encontro que mais marcou sua vida. Não foi com um filósofo, foi com um príncipe de sangue e aço. Um homem que transformava aliados em cadáveres e inimigos em peças de xadrez. César Borgia não era um homem, ele era um aviso. Quando Maquiavel cruzou com ele, não encontrou apenas um governante carismático ou um general ambicioso. Encontrou alguém que parecia ter decifrado a essência do poder como se fosse um código genético. César não era apenas cruel, ele era estrategicamente cruel. E isso fazia dele, aos olhos de Maquiavel, o modelo ideal do príncipe eficaz. Mas para entender o impacto desse encontro, precisamos entender quem era esse personagem que parecia saído de uma tragédia clássica, mas atuava num palco político. Real César era filho ilegítimo do Papa Alexandre VI. Sim, o chefe supremo da Igreja Católica tinha filhos, exércitos e territórios, e os usava. Quando seu pai chegou ao trono papal, transformou César em cardeal. Mas o jovem Borgia não tinha vocação para os rituais sagrados. Ele trocou a batina pela armadura e iniciou uma das campanhas militares mais brutais e eficientes da Itália, renascentista. Com a bênção do Papa e uma habilidade inata para alianças temporárias, traições precisas e guerras cirúrgicas, César reconquistou territórios na região da Romanha. Maquiavel, como diplomata florentino, foi enviado para observá-lo de perto. O que ele viu o marcou para sempre. Porque César Borgia era exatamente o tipo de líder que sabia o que era necessário e fazia sem hesitar. Uma das histórias mais citadas de O Príncipe é a da execução de Ramiro de Orco. Ramiro era um tenente de César, famoso por sua brutalidade. Ele foi incumbido de pacificar a região, o que fez com extrema violência. Quando a paz foi alcançada, César mandou executá-lo em praça pública. Cortado ao meio, o corpo de Ramiro foi exposto com um pedaço de madeira e uma faca ao lado, como se dissesse: aqui está o culpado. O príncipe não tolera tal crueldade. Maquiavel não narra isso com horror, mas com admiração tática. César usou a violência para conquistar e a misericórdia para consolidar. Usou o medo para dominar e a imagem pública para controlar a narrativa. Isso é maquiavelismo em estado bruto. Mas é preciso entender, Maquiavel não idolatrava Borgia. Ele via nele o exemplo perfeito do que funciona em tempos de instabilidade. César não era modelo de ética.
Era modelo de eficácia, e no olhar de Maquiavel, isso importava mais. A lição aqui não é sobre adotar a crueldade. É sobre compreender que, quando a sobrevivência do Estado está em jogo, a moral tradicional pode se tornar um obstáculo. Em um mundo em que os inimigos não seguem regras, um príncipe que joga limpo demais é destruído antes mesmo de começar. E foi aí que Maquiavel aprendeu sua lição mais dura. O poder verdadeiro não é aquele que se constrói apenas com palavras, mas aquele que sabe quando falar e quando calar, quando prometer e quando agir, quando oferecer flores e quando usar a lâmina. Mas não foi só César que o ensinou isso. A própria Igreja Católica, com sua roupagem de santidade, funcionava como um império secular. Papas comandavam exércitos, vendiam indulgências, derrubavam reis. A Igreja era a instituição que mais falava em misericórdia e que mais derramava sangue em nome da estabilidade. Maquiavel observava esse jogo com olhos de anatomista. Via além da liturgia. Entendia que as estruturas mais sagradas usavam os mesmos mecanismos dos tiranos: o medo, a fé e a aparência pública. E foi justamente por isso que o príncipe foi condenado pela própria Igreja. Não porque fosse falso, mas porque era demasiadamente verdadeiro. Ao expor o teatro do poder, Maquiavel cometeu um pecado imperdoável. Ele abriu a cortina, mostrou que a moral cristã era usada como instrumento político, que a aparência de virtude era mais útil que a virtude genuína, que líderes piedosos em público tomavam decisões cruéis nos bastidores e sobreviviam justamente por isso. Essa percepção atravessa séculos e se conecta com o presente. Hoje, o príncipe moderno pode não usar armadura nem empunhar espada, mas ele domina a comunicação de massa. Ele manipula emoções, constrói narrativas, demite publicamente para manter a imagem, expõe culpados para manter sua inocência simbólica. A lógica é a mesma: criar inimigos visíveis para fortalecer a própria autoridade invisível. E o mais fascinante, e talvez assustador, é que isso funciona. Quantas vezes vemos líderes que cometem erros graves, mas emergem mais fortes porque souberam controlar a narrativa? Quantas empresas, após crises internas, fazem campanhas emocionantes que lavam sua imagem com lágrimas publicitárias? Quantas figuras públicas expõem um culpado interno para manter sua imagem intacta? Essas táticas não são invenção do marketing moderno. São ecos do que Maquiavel viu em César Borgia e nas entranhas da Igreja. O jogo do poder não mudou, apenas sofisticou sua aparência. E essa é a lição central deste trecho do pensamento maquiavélico. Quem deseja influenciar o mundo precisa primeiro entender as regras não ditas do jogo. E essas regras não estão nos livros sagrados, nem nos códigos de conduta. Estão nos bastidores, no silêncio entre discursos, no cálculo por trás de cada sorriso. Maquiavel não nos ensina a ser Borgia. Ele nos ensina a não ser vítimas de Borgias disfarçados. E, acima de tudo, nos alerta. Em um mundo onde o poder é um campo de batalha, ignorar as táticas é o caminho mais curto para ser eliminado. Mas agora que compreendemos o cenário e seus jogadores mais brutais, é hora de mergulhar na peça central dessa filosofia. No próximo tópico, abriremos o texto que mudou tudo. Um pequeno livro com impacto de bomba. O Príncipe. Não como lenda, mas como ele realmente é. Em 1513, um homem exilado e desacreditado escreve um livro curto, direto, sem rodeios. Um livro que, séculos depois, ainda assombra, inspira, provoca. O Príncipe não foi escrito como profecia, mas se Maquiavel estivesse vivo hoje, veria sua obra transformada em realidade. Não por estudiosos, mas por líderes de todos os níveis: presidentes, CEOs, generais, influencers, pastores, gurus de autoajuda. Porque o conteúdo de O Príncipe é brutalmente simples. Quem deseja manter o poder precisa entender como o mundo funciona, não como ele deveria ser.
E o mundo, como Maquiavel mostrou, não é justo, não é lógico, não recompensa boas intenções. Ele recompensa a ação, percepção, astúcia e, acima de tudo, eficácia. É por isso que o verdadeiro príncipe moderno não se apresenta como um tirano. Pelo contrário, ele é simpático, inspirador, visionário. Mas por trás da imagem existe cálculo. Por trás do sorriso, um plano. Ele domina a arte de parecer virtuoso sem precisar ser. Uma ideia que Maquiavel escreveu sem cerimônia. É mais seguro ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Hoje, ninguém diz isso em voz alta. Mas observe os bastidores da política ou dos negócios. O respeito não é conquistado apenas com empatia. É mantido com controle, com comando, com uma combinação de carisma e imposição, exatamente como o livro ensina. Vamos ser claros. O príncipe não é um elogio à maldade. É uma descrição honesta do que é necessário para manter um sistema funcionando em ambientes instáveis. Maquiavel escreveu para os tempos dele, mas os padrões que ele revelou continuam válidos e talvez mais perigosamente disfarçados. Veja, por exemplo, os líderes políticos do nosso tempo. Muitos falam em paz, igualdade, justiça, mas por trás das cortinas constroem coalizões de interesse, sabotam adversários, plantam notícias, protegem seus círculos de influência. Tudo isso com discursos cuidadosamente redigidos por equipes de marketing. Maquiavel antecipou essa lógica. Os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois a todos é dado ver, mas a poucos é dado tocar. Traduzindo, a aparência importa mais do que a realidade, porque a realidade é invisível para a maioria. E isso não é apenas verdade na política. No mundo corporativo, CEOs que sabem demitir com frieza são celebrados como decisivos. Líderes que promovem mudanças culturais nas empresas o fazem muitas vezes não por convicção, mas por cálculo de imagem. Até mesmo no campo espiritual ou artístico, quem domina o jogo da narrativa vence, mesmo que por trás do palco tudo seja diferente. O príncipe moderno entendeu uma coisa essencial. Na era da informação, controlar a percepção é mais poderoso do que controlar os fatos. E nisso, o príncipe é quase um manual de branding institucional. Ele ensina a arte de manter a autoridade em um mundo instável. E nada é mais instável do que o mundo atual, onde reputações sobem e desmoronam em um único post. Outro ensinamento central que ecoa no mundo de hoje é a noção de que os fins justificam os meios. Uma das frases mais famosas, embora mal atribuída diretamente a Maquiavel. Ele jamais escreveu essas palavras exatamente assim, mas a essência está presente. Em tempos extremos, decisões extremas se tornam não apenas justificáveis, mas inevitáveis. O que vemos na prática? Empresas que sacrificam departamentos inteiros para proteger lucros e manter a confiança de investidores. Governos que aumentam impostos sob o discurso de proteção social, enquanto ampliam seus próprios privilégios. Líderes que geram crises artificiais para se apresentarem como a única solução possível. Nada disso é abertamente maquiavélico, mas tudo isso segue a lógica de O Príncipe. E há um aspecto ainda mais atual: o uso do medo. Maquiavel escreveu que o medo é mais confiável do que o amor, porque o amor depende da gratidão e a gratidão é volúvel. Isso não significa governar pelo terror. Significa governar com autoridade clara, controle da narrativa e percepção de consequência. Na prática, isso se traduz em ambientes corporativos onde os funcionários amam o chefe, mas sabem que deslizes custam caro. Influencers que cultivam comunidades, mas bloqueiam impiedosamente qualquer dissidente. Governos que mantêm a população dividida e em constante estado de alerta, para que não se unam contra o centro do poder. Tudo isso é maquiavelismo disfarçado, de gestão, comunicação e liderança moderna.
E é por isso que quem lê O Príncipe com atenção não aprende apenas a liderar. Aprende a se proteger. Aprende a identificar quando está sendo conduzido por um mestre de aparências. Aprende a resistir ao encantamento da imagem e a buscar o que está por trás da fala ensaiada. Mas atenção, há um risco aqui. O risco de achar que basta usar esses ensinamentos para vencer. Maquiavel nunca disse que o poder é estável. Pelo contrário, ele alertou que quem chega ao topo por meios tortuosos precisa ser ainda mais hábil para não cair. O príncipe deve aprender a não ser bom quando a bondade colocar sua sobrevivência em risco. Não ser mau, mas não ser bom. Uma diferença sutil, mas poderosa. E essa sutileza é que define o jogo moderno. A arte do poder, hoje, exige mais do que dureza. Exige timing, imagem, controle emocional, uso estratégico da verdade e da mentira. Tudo isso está em O Príncipe. E é isso que torna o livro tão perigoso e tão valioso. Porque a pergunta que ele nos obriga a fazer é: você prefere ser eficaz ou moral? E o que acontece quando essas duas coisas entram em conflito? Essa pergunta, quando colocada na boca de líderes modernos, revela o coração das decisões que afetam milhões de pessoas. E mostra por que o maquiavelismo sobreviveu ao tempo, aos regimes, às ideologias. Porque ele não é uma ideologia, é uma lente fria, mas clara. E no mundo atual, quem enxerga com clareza tem vantagem. Porque o jogo, embora moderno na estética, continua sendo o mesmo na essência. Mas essa essência não para na estratégia política ou empresarial. Ela se estende à forma como a imagem pública é cultivada, manipulada, vendida. E é isso que vamos explorar a seguir. No próximo tópico, você vai ver como o culto à imagem, à reputação e à narrativa emocional se tornou uma das armas mais poderosas do príncipe contemporâneo. Manipulação da percepção é a nova forma de governar, e o povo, muitas vezes, aplaude sem saber o porquê. Há um novo trono no mundo moderno. Ele não está em castelos, nem em gabinetes governamentais. Ele está nas telas, nas redes sociais, nos palcos das conferências, nas entrevistas que viralizam, no branding pessoal. Hoje, quem governa não é apenas quem tem poder institucional, é quem controla a narrativa. E aqui, mais uma vez, Maquiavel foi um profeta disfarçado de pragmático. Ele talvez nunca tenha imaginado um mundo com internet, com vídeos curtos, com marketing emocional. Mas ele sabia de algo essencial. O povo julga pela aparência, e a aparência, quando bem construída, governa até corações rebeldes. Essa é a base do jogo da imagem. E o mais inquietante é que hoje esse jogo não acontece só entre príncipes e governados. Ele se estende a todas as camadas da sociedade. Políticos, empresários, artistas, influenciadores, até cidadãos comuns. Todos, de alguma forma, constroem suas versões públicas, seus retratos ideais, suas máscaras sociais. Mas o príncipe moderno não apenas constrói sua imagem, ele manipula emocionalmente para torná-la incontestável. E como isso acontece? Começa pela linguagem. Os discursos públicos de líderes atuais raramente apelam à razão. Eles miram direto na emoção. Medo, esperança, raiva, gratidão. É o princípio básico da manipulação emocional. Quanto mais reações você gera, menos espaço o outro tem para pensar com clareza. Maquiavel já sugeria isso em sua época. Aos homens em geral, é mais fácil iludir do que persuadir. E no século XXI, essa ilusão se tornou uma indústria. Líderes se mostram emocionados, se filmam chorando, expõem fraquezas cuidadosamente escolhidas. Tudo isso para parecerem humanos, enquanto mantêm estratégias friamente calculadas por trás das câmeras. A emoção é autêntica? Às vezes sim, mas a pergunta real não é se é verdadeiro e sim, a quem essa emoção serve. Porque no jogo da imagem, até a vulnerabilidade pode ser arma. O culto à personalidade é uma ferramenta antiga. Stalin,
Hitler, Mao, todos usaram. Mas agora ele foi remodelado. Hoje não é preciso gritar para ser adorado. Basta ser relacionável, aspiracional, magnético. O novo príncipe não precisa exigir aplausos. Ele os colhe com algoritmos. E se você acha que isso acontece só na política, pense em quantas empresas transformam seus CEOs em celebridades. Quantos líderes religiosos viraram influencers? Quantos movimentos sociais se baseiam mais na imagem de seus porta-vozes do que na profundidade de suas causas? A imagem virou a nova forma de capital. E como todo capital, pode ser usado para controlar. Mas como se dá esse controle? Simples, por meio da antecipação das emoções do público. O príncipe moderno estuda seu povo, lê dados, contrata especialistas em comportamento, analisa reações. Ele sabe o que o povo quer ouvir, antes mesmo que o povo saiba o que quer dizer. Ele entrega esperança quando o medo ameaça e segurança quando a raiva explode. Ele dosa elogios, cria vilões, oferece soluções visíveis para problemas invisíveis. Maquiavel escreveria sobre isso com a mesma frieza com que falou de Ramiro de Orco. Convém a um príncipe aparentar piedade, fidelidade, humanidade, integridade e religião. Mas é necessário que ele saiba, ao mesmo tempo, como realmente agir contrário a essas qualidades, se for preciso. Hoje, essa frase se traduz no uso da imagem pública como couraça. O líder pode até agir nos bastidores de forma impiedosa, mas na frente das câmeras ele é luz, paz, equilíbrio e, com isso, neutraliza críticas. Porque atacar alguém que se mostra sensível, amoroso, humilde, parece desumano. E essa é a armadilha. Quem controla sua própria imagem com perfeição se blinda contra julgamentos. E quem ousa desafiar essa imagem muitas vezes é tratado como traidor, invejoso, radical. Maquiavel chamaria isso de controle da moral simbólica, quando o príncipe não apenas governa, mas define o que é certo ou errado através da própria persona. Isso é evidente em todos os níveis, em empresas que promovem cultura organizacional humanizada, enquanto esgotam seus funcionários com metas inalcançáveis, em governos que falam em progresso, enquanto aumentam o controle estatal sobre liberdades básicas, em personalidades públicas que falam de saúde mental, enquanto estimulam padrões de produtividade destrutivos. Não é hipocrisia, é estratégia. E mais uma vez Maquiavel não aplaudiria nem condenaria. Ele apenas diria, funciona. E o mais desconcertante é que muitas vezes o povo prefere a imagem ao conteúdo. Prefere líderes carismáticos, mesmo vazios. Prefere escutar aquilo que conforta, não o que confronta. E essa tendência não é novidade. Ela apenas se intensificou. Por isso, talvez o maior perigo hoje não esteja nos tiranos declarados, mas nos líderes simpáticos, sorridentes, empáticos, que entenderam melhor do que ninguém que o trono do século XXI é emocional e que a imagem, quando bem administrada, é mais forte do que qualquer exército. Maquiavel chamaria isso de virtude. Não no sentido moral, mas no sentido de capacidade de moldar o destino com inteligência estratégica. E nesse jogo, o controle da imagem é a forma mais eficiente de moldar o mundo ao redor. Mas isso nos leva a um dilema profundo. Se a imagem pode ser mais importante que a verdade, se a emoção pode suplantar os fatos, se parecer virtuoso é mais eficaz do que realmente ser. O que sobra da ética? Essa é a pergunta que nos conduz ao próximo ponto. A máscara da virtude. Porque se tudo pode ser manipulado, até a bondade vira arma. E o povo, sedento por líderes que pareçam justos, muitas vezes entrega o poder nas mãos dos que mais estudaram como fingir justiça. Existe algo mais perigoso do que a maldade evidente? Sim, a bondade ensaiada. A virtude que não nasce da ética, mas da estratégia.
a aparência de generosidade usada como moeda política. Maquiavel já havia percebido isso séculos atrás, muito antes da linguagem publicitária, da manipulação algorítmica e das campanhas sociais com final emocional e trilha sonora épica. A todos parece ser necessário que um príncipe pareça possuir todas as qualidades boas, mesmo que não as possua de fato. Ele não escreveu isso como provocação, mas como constatação. Maquiavel observava com olhos clínicos. Os líderes que sobrevivem não são necessariamente os mais virtuosos, mas sim os que mais eficazmente vestem a virtude. E no mundo moderno, essa máscara se sofisticou. Hoje, não basta parecer ético. É preciso incorporar a linguagem da ética, os símbolos da bondade, os rituais da empatia. Governos falam em justiça social enquanto aumentam impostos regressivos. Empresas falam de propósito enquanto exploram emocionalmente seus funcionários. Celebridades discursam sobre autenticidade com roteiros cuidadosamente escritos. A virtude virou estética, performance, branding. Mas aqui está o ponto central. Essa encenação funciona. Funciona porque o público anseia por líderes morais. O povo, nós, deseja acreditar que quem comanda tem o bem coletivo como norte. E quanto maior a crise, maior o apelo da imagem virtuosa. É reconfortante, é sedutor. E líderes hábeis sabem disso. Por isso, tornam-se generosos com dinheiro público, criam programas de caridade às vésperas de eleições, fazem discursos inflamados contra a corrupção enquanto desviam por caminhos legais. E o povo aplaude, porque a performance da virtude é convincente. Maquiavel nunca romantizou esse jogo. Ele apenas disse: é louvável que o príncipe seja considerado generoso. Mas essa generosidade não pode ameaçar sua estabilidade. Traduzindo para o presente, gastar demais para parecer virtuoso pode ser o caminho mais rápido para a ruína. E muitos fazem isso, não por dever moral, mas por cálculo político. Vejamos isso na prática. Governantes que distribuem benefícios para parecerem justos, mas financiam isso com inflação, dívida pública e impostos ocultos. Resultado: o povo recebe, mas paga mais caro lentamente, sem perceber. Empresas que promovem causas sociais apenas enquanto estas fortalecem sua imagem ou evitam crises de reputação. A causa, nesse caso, não é o fim, é o escudo. Líderes que praticam atos simbólicos, pedir desculpas públicas, visitar zonas de desastre, se emocionar diante das câmeras, enquanto suas ações reais mantêm as estruturas que criaram o problema. Tudo isso pode ser confundido com bondade, mas Maquiavel nos alertaria: não confunda a aparência com essência, porque a virtude, quando usada como tática, deixa de ser valor e vira ferramenta. E toda ferramenta tem dono. Toda ferramenta serve a um objetivo, mas há algo ainda mais sutil. Algo que torna essa dinâmica quase invisível. A repetição da virtude performática cria um efeito psicológico. Quanto mais alguém parece bom, menos as pessoas questionam suas decisões. Isso gera um crédito moral que pode ser usado para manipular, silenciar críticas, excluir opositores. Tudo sob a bandeira da retidão. É o velho truque do herói. Quem salva, quem ajuda, quem se mostra humano, dificilmente é visto como opressor, mesmo quando começa a agir como um. E aqui está o perigo. A virtude fingida é mais perigosa que a maldade declarada, porque engana até os atentos. Ela anestesia o senso crítico. Ela transforma a dominação em proteção. Ela converte obediência em gratidão. Maquiavel via isso de forma crua, mas não cínica. Ele sabia que as massas são mais movidas por símbolos do que por lógica, e que o poder mais estável é aquele que se apresenta como serviço, mesmo que no fundo seja um projeto de autopreservação. Você pode estar pensando: mas então devemos desconfiar de toda virtude pública? Não, mas devemos nos perguntar sempre: essa bondade serve a quem?
Esse gesto custa o quê? Esse benefício é sustentável ou apenas conveniente, porque quando a virtude é usada como armadura, ela protege não o povo, mas o poder. E quando essa máscara é bem feita, ela se torna indestrutível. Críticas parecem ataques, questionamentos viram ingratidão, desconfiança é rotulada como radicalismo. O príncipe moderno se blinda com a imagem de bom, e a bondade passa a ser uma prisão invisível. Essa é a lição mais desconfortável de O Príncipe. Não é sobre crueldade, sobre mentira ou trapaça. É sobre a elasticidade da aparência. E no mundo de hoje, onde a imagem vale mais do que a verdade, onde a narrativa vale mais que o fato, e onde o gesto vale mais que a consequência, essa lição é insuportavelmente atual, porque estamos cercados de líderes que aprenderam a vestir a virtude como uma segunda pele e que a usam para neutralizar a única força que poderia desafiá-los, a consciência crítica. Mas Maquiavel não termina aqui. Ele não fecha o pensamento com niilismo ou desilusão. Ele aponta que, embora a manipulação seja frequente, ela não é invencível. Quem compreende essas engrenagens se liberta da ilusão. Quem enxerga além da máscara pode escolher resistir, adaptar ou proteger-se. E é justamente por isso que o maquiavelismo sobrevive. Não porque nos ensina a dominar os outros, mas porque nos impede de sermos dominados sem perceber. Só que ainda resta uma dúvida: se tudo isso é estratégia, se o poder se esconde sob camadas de aparência, se até a virtude pode ser usada como arma, existe então alguma forma legítima de poder? A resposta para isso não está em Maquiavel, nem em seus príncipes, está em quem aprende com ele, sem perder a alma. E é com essa reflexão que seguimos para o próximo e último tópico, o maquiavelismo em movimento, como identificar e usar essas estratégias no mundo atual. Chegamos ao ponto em que a teoria encontra a vida real. Depois de compreender os bastidores do poder, as táticas dos príncipes, o jogo das aparências e a manipulação emocional da virtude, uma pergunta inevitável se forma. E agora? O que fazemos com tudo isso? Ignorar o maquiavelismo seria ingenuidade. Demonizá-lo por completo, hipocrisia. Afinal, como já vimos, essas estratégias estão por toda parte. Nos gabinetes, nas salas de reunião, nos discursos, nas timelines, nas entrelinhas. O maquiavelismo não é um manual de tirania, é um mapa de leitura do mundo. E como todo mapa, ele serve para duas coisas: localizar e se orientar. A primeira tarefa, então, é identificar os padrões. Olhe ao seu redor. Alguém assume o papel de líder, mas sua bondade parece estratégica demais. Um colega elogia com frequência exagerada, mas nunca erra um movimento de autopromoção. Uma marca defende uma causa social, justo no momento em que enfrenta uma crise de imagem. Um político repete o mesmo discurso emocional em todos os palanques, mesmo que as ações digam o contrário. Esses são sinais. Mas atenção! Maquiavelismo não é maldade, é cálculo, frieza, pragmatismo. A questão não é apenas o que está sendo feito, mas por quê, quando e com qual intenção. E quando você começa a perceber esses códigos, as engrenagens ficam visíveis. Você entende por que certas decisões são tomadas, por que certos gestos espontâneos ocorrem no timing perfeito. Porque algumas pessoas crescem enquanto outras, apesar do mérito, permanecem invisíveis. A verdade é dura. O mérito sozinho raramente vence. O que vence é o jogo bem jogado. Mas isso não significa que você precise se corromper. Significa que precisa se proteger e, se desejar, aprender a usar essas ferramentas com consciência. Vamos deixar isso claro. Maquiavel não escreveu para transformar pessoas em tiranos. Ele escreveu para revelar as regras reais do jogo do poder. E uma vez que essas regras estão visíveis, você pode escolher como jogar, ou até mesmo quando não jogar. Isso é virtude no sentido original.
capacidade de ação estratégica diante das circunstâncias. Então, como usar isso? Entendendo, o campo em que você está a cada ambiente tem seu código maquiavélico. Em empresas, o jogo envolve influência, informação e timing. Em círculos sociais, envolve reputação, pertencimento e carisma. Em cargos públicos, envolve imagem, alianças e controle da narrativa. Quem não entende o terreno em que pisa, vira peão, mesmo sendo brilhante. Estabelecendo autoridade sem precisar dominar, Maquiavel dizia que o príncipe deve saber ser temido sem ser odiado. No mundo de hoje, isso se traduz em posicionamento firme, clareza de limites e controle emocional. Um líder que inspira respeito sem gritar. Um profissional que impõe presença sem precisar humilhar. Ser amado é ótimo. Ser respeitado é indispensável. Criando narrativas com propósito, não com falsidade, se a aparência importa. E ela importa. Então seja você o curador da sua própria imagem. Não é falsidade, é estratégia. Você pode ser honesto e ainda assim saber como se apresentar. Pode ser ético e ainda assim entender o poder de uma história bem contada. Pode ser virtuoso e ao mesmo tempo eficaz. Usando a leitura maquiavélica para evitar armadilhas. Quantas vezes você confiou em alguém que parecia impecável e depois revelou intenções ocultas? A leitura maquiavélica não é paranoia, é percepção refinada. Ela permite que você enxergue alianças falsas, promessas estratégicas, elogios interessados e, ao ver isso, você se move melhor, evita quedas, cria cercas, escolhe aliados mais confiáveis ou menos perigosos. Entendendo que o jogo nunca para, Maquiavel escreveu em uma época de guerras abertas. Hoje vivemos guerras simbólicas, lutas por atenção, por autoridade, por influência. O trono atual é digital, o exército, emocional, as armas, narrativas. E quem não entende isso, já está perdendo. Mas talvez a lição mais importante de todas seja essa. Você não precisa abandonar sua alma para agir com estratégia. O que Maquiavel propõe não é o abandono da ética, mas a separação entre discurso e ação, entre aparência e essência. Você pode ser justo e também astuto, pode ser generoso e também tático, pode ser sincero e também estrategicamente silencioso quando necessário. Essa é a verdadeira maestria. Agir com consciência, saber quando recuar, quando avançar, quando parecer e quando simplesmente ser. Porque no fim das contas, o maquiavelismo é um espelho. Ele mostra como o mundo realmente funciona e nos pergunta: você quer continuar acreditando no teatro ou aprender a dançar nos bastidores? A escolha é sua, mas a partir do momento em que você enxerga o jogo, não pode mais fingir que ele não existe. E talvez esse seja o maior legado de Maquiavel. Não nos ensinar a dominar o mundo, mas nos dar os olhos para não sermos dominados por ele.